Seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Essa é uma leitura coletiva e intuitiva. Então, se você chegou nesse vídeo, assista ele até o final. Bom, eu vou começar com um oráculo. Eu vejo você, tá até já todo estragadinho de tanto que é usado. Se conecte agora, oráculo, com as pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Vamos lá. Nós vamos começar. O inconsciente o guia até que você se torne consciente. Você vem tomando decisões precipitadas no calor da emoção e isso tem gerado consequências na sua vida. Chegou a hora de aprofundar seu autoconhecimento e curar feridas que ainda não cicatrizaram. São elas que estão conduzindo suas decisões. A gente já começa aqui com um tapa, né? Já começamos com um tapa aqui sobre as suas emoções, sobre a precipitação, sobre querer que as coisas aconteçam rápido demais. E isso está... as feridas, né, que ainda estão dentro de você, que está fazendo você tomar algumas decisões que não parecem ser tão boas assim, né? Porque se são precipitadas e é por causa de feridas, então não são decisões tão boas. Vamos entender um pouco melhor como tarô. Tarô. Qual é a mensagem que eles precisam saber? Qual a mensagem? A Imperatriz. Aqui vem falando muito sobre algumas feridas em relação à mãe. Como é que é a convivência com a sua mãe? Como é que foi sua infância? Vem falando muito sobre mãe, sobre maternidade. Algumas feridas com religião, talvez uma mãe religiosa. Uma mãe muito religiosa, que não aceita você como você é. Ou que impôs muita coisa na sua vida por causa de uma religião. E isso criou e deixou marcas, cicatrizes profundas. Isso aqui é bem específico. Bem específico essa leitura. O que mais, tarô? Fala mais. O enforcado. Gente, só arcano maior. Roda da fortuna. Falei? Só arcano maior. O Papa. Aqui vem uma energia muito forte de que em algum momento da sua vida a sua mãe ou uma figura feminina importante para você, avó, tia, mas alguém ali que estava presente, muito presente na sua vida, que tinha uma autoridade sobre você. E essa mulher, ela é como se ela fosse muito rígida, muito religiosa. Só que o fato de ser muito rígida e muito religiosa não significa que ela era uma pessoa bondosa, vamos dizer assim, tá? Não estou falando de uma mulher bondosa, estou falando de uma mulher religiosa. É muito diferente a religião, né, da bondade, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, uma pessoa muito religiosa que por muitas vezes travou muito, te segurou muito, impediu você de fazer aquilo que você tinha vontade, impediu você de viver a vida que você queria viver, impediu você de viajar, impediu você de ousar na vida, impediu você de conhecer outras coisas, outras religiões, impediu você de alguma forma. Ela travou a sua vida, ela prendeu você. E isso, né, é uma dor que tá aí dentro hoje. Vamos entender um pouco mais. Mas essa mulher, né, que fez isso, ela não fez isso porque ela é uma pessoa ruim. Ela fez isso porque foi assim que ela foi ensinada. Foi isso que passaram para ela.
né? E as pessoas, elas passam pra gente aquilo que são passados a elas. Então, ela só te passou, ela só fez com você o que fizeram com ela. E, de alguma maneira, na cabeça dela, ela estava fazendo o certo para você. As de paus, o sol e 9 de espadas. É como que se realmente, né, por causa de muita coisa que você viveu aqui, por mais que você quisesse ousar, por mais que você quisesse se divertir, sair, experienciar, viver outras coisas, né, ter uma vida mais leve, uma energia mais positiva, conseguir viver da sua maneira, você não conseguiu. E isso desencadeou em você muitas feridas. Hoje você tem ansiedade, uma ansiedade fortíssima, você tem insônia. Quando você deita para dormir, você não consegue dormir de jeito nenhum, né? Ou se dorme, fica acordando no meio da madrugada, ou vai dormir super tarde para acordar super cedo. Você não entende o porquê que você está passando por isso, o porquê está acontecendo. E isso está acontecendo porque aqui algumas coisas de você foi tirada, foi roubada. A sua liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de ser quem você é, a liberdade de viver. E foram implementadas muitas crenças limitantes dentro de você. E essas crenças limitantes que foram implementadas seguram você, não permite que você viva outras coisas, experiencie outras coisas, tenha uma visão diferente sobre determinadas coisas, por exemplo, sobre relacionamento. Talvez relacionamento para você só pode ser de um jeito e você sofre por causa disso, porque se a relação não for do jeito que você foi ensinada, né, você não consegue ser flexível. Ou sobre trabalho, só trabalho CLT, por exemplo, que dá a gente, ou só passando num concurso público que você vai ser alguém na vida. Então, essa mulher, ela implementou muitas crenças que limitam a sua vida. Só que você é um ser expansivo, você é um ser que veio para essa terra para viver a máxima potência. Só que a sua máxima potência, ela foi minada. E como você não vive a sua verdade, né? Você vive algo que enfiaram dentro de você e não quem você realmente é, você vive um conflito interno muito grande. E este conflito está roubando a sua alegria, está roubando a sua vitalidade, está roubando a sua paz. Então é como que se você não entendesse o porquê você não está conseguindo ter paz, e você não entende porque as coisas não estão certas, você não entende porque que você fica triste o tempo todo, você não entende porque você tem crises de ansiedade fortíssimas, você não entende porque você tem insônia. Você não sabe, você acha que é N coisas da vida, é o trabalho que é muito cansativo, é isso, é aquilo, aquilo. Não! Isso aqui são sonhos que foram roubados, isso aqui são crenças que limitam você de atingir o seu máximo potência, de viver aquilo que você quer. Porque você tem vontade de viver mais, você quer fazer mais, só que algo dentro de você fala que você não pode, fala que você não consegue, fala que você não é capaz. Então você não consegue ousar mais. E você fica preso dentro de uma vida, dentro de um relacionamento, dentro de um trabalho, dentro de uma família que não, não, não ressoa mais com você, não ressoa mais com a sua energia aqui. Vamos ver o que mais. O que mais, tarô? Leitura muito específica essa leitura. Por isso que fala, né? Já começou abrindo falando sobre as cicatrizes. As cicatrizes estão conduzindo as suas decisões. O louco. 8 de ouros. Já vem falando muito forte sobre uma libertação, né? Sobre você realmente ousar um pouco mais na sua vida, ter um pouco mais de coragem. Se você quer sair do estado que você se encontra hoje, se você quer quebrar essas crenças que foram implementadas dentro de você, porque você não nasceu assim, você foi treinado para ser assim. Entende a diferença? Tudo é treino. E se você começar a se treinar para se libertar dessas crenças, para viver a vida que você deseja, você vai conseguir. Só que para isso exige coragem. Você precisa ter coragem para viver a vida que você quer viver. Você precisa ter coragem para lutar por aquilo que você deseja, porque a vida ela tá passando. Ela simplesmente passa. E se você não tiver coragem para ir atrás daquilo que você quer, aquilo que você quer ele vai passar junto com o tempo. Entende?
E assim, não é algo que vai ser do dia para a noite. Você não vai acordar amanhã e vai falar que estou liberto de tudo. Não. Vai ser um trabalho. Vai ter que ter uma dedicação muito forte, porque aqui você vai repetir padrão. Existe uma repetição de padrão. Então você vai ficar aqui repetindo padrão. E nisso de repetir padrão, a sua mente vai ficar te levando para esse cativeiro que você se encontra nesse momento. E você vai ter que se libertar disso. E para se libertar disso leva tempo. Só que não desiste. Se você tomar a decisão e falar que você não quer mais, que você não aceita mais, que você quer mudar a sua vida, você pode mudar a sua vida. Porque tudo é treino. Eu tô falando, o diabo. Eu tô falando de prisões, prisões internas, sentimentos que te acorrentam, te acorrentaram aqui. Acorrentaram você. Você foi acorrentado a algo que não te pertence. Só que você pode se libertar disso. 2 de copas. Valete de copas. O seu emocional, principalmente, tá? Seu emocional pegou muito, né? No mental e no emocional. Porque você tem força de vontade, você tem ideias, você tem vontade de fazer as coisas, só que aí, quando você vai fazer, o seu emocional faz alguma coisa, a sua mente já fala um monte de coisa errada, e aí você começa a travar, né? Mas, assim, a criatividade vem, a vontade vem, o impulso vem, só que trava, alguma coisa te trava e você não consegue concluir. É como se você se sentisse acorrentado a algo. Sabe quando eu não sei se você já passou por isso, mas eu já vivi isso antes de fazer os meus tratamentos de libertação. Eu queria viver uma vida e é como se eu sentisse que tinha algemas me aprisionando, algemas invisíveis. Eu me sentia presa. É como se eu quisesse fazer algo, mas eu não conseguia. Eu não conseguia executar aquilo, eu não conseguia fazer aquilo que eu queria. E eu literalmente eu sentia peso de algemas me acorrentando, parecia que eu estava presa a algo. Era muito real e era muito surreal ao mesmo tempo, porque não tinha nada me prendendo. E tudo que me prendia eram as minhas crenças, as minhas limitações. E quando eu comecei a tratar, eu não sinto mais nada hoje. Hoje eu não sinto que tem algemas me prendendo, hoje eu não sinto mais nada. Hoje eu sinto que eu sou livre, que eu consigo, que eu posso viver tudo que eu quero. E é isso a mensagem da espiritualidade para você. Você é livre e você pode viver tudo que você quer. Só que tem algemas invisíveis te prendendo. E essas algemas invisíveis, o que são? São as crenças limitantes que colocaram dentro de você. Uma pessoa da qual você confiava, né? Já fala ali uma mulher, alguém que estava muito presente, uma mãe, uma tia, uma avó, uma mulher muito presente, mas não fez isso por mal. Ela fez com você o que fizer com ela. E a gente repassa aquilo que a gente aprende. O que mais? O que mais, Tarô? 4 de copas. Para encerrar, As de espadas. Você anda tão insatisfeito com as coisas, com a vida, que mesmo que se o universo, a espiritualidade ofereça alguns caminhos para você, a sua insatisfação ela tá tão grande que você não consegue enxergar. Aqui vem falando muito para você abrir sua mente, para você ter um pouco mais de clareza, tá? Sobre a vida, sobre as circunstâncias, sobre tudo. Tenha um pouco mais de clareza, abra mais a sua visão, abra mais a sua mente, olhe ao redor, comece a praticar um pouco mais da gratidão, para que você consiga sair desse sentimento de tá tudo parado, tudo estagnado, que nada acontece. Porque as coisas elas vêm, elas acontecem, só que elas não estão conseguindo acessar o seu campo porque você não está dando permissão para que isso aconteça. Então permita que a vida te coloque no novo caminho. Porque se esse jogo veio, se saiu tudo isso aqui, é porque você está sendo avisado para que você saia disso. Entende? Você não ficou nesse vídeo à toa. Você não se conectou com essa mensagem à toa. É para você. E se chegou para você isso, é porque você está tendo a chance, você está tendo mais um dia, mais uma oportunidade para você sair desse estado que você se encontra. Você não é o que você está vivendo, isso não te define. Você pode ser várias versões de si mesma.
Qual versão que você escolhe ser? O que você deseja para você? Começa a ter coragem. Começa a ter coragem para ir atrás daquilo que você deseja, para viver aquilo que você quer viver. Você não vai se arrepender, tá certo? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.